pessoas, sejam bem-vindos a mais um Da Prateleira. Eu sou a Tamires Palma e depois de um mês de hiato estamos de volta com os programas da Crentaços. Talvez você tenha percebido que a gente ficou o mês de abril sem gravar nada, sem publicar nada, e isso se deu porque nós decidimos manter um mês de descanso e de colocar o coração em ordem, porque talvez, se você não nos segue nas redes sociais, você não saiba, né? Mas quem nos segue já sabe. O amado pastor Cris Fiore, nosso amigo, nosso irmão, infelizmente faleceu em março. E aí eu já tô embargada de novo de falar disso. Mas a gente preferiu ficar um mês, né, sem publicar nada, pra gente ter esse momento de descanso. Até porque seria o mês do programa 100 de Podcrente e tudo mais. Então não fazia sentido fazer festa no momento em que não cabia fazer festa, em que nós estávamos de luto, né? Então a gente volta agora, a partir desse mês, né, agora no comecinho de maio, voltam todos os programas nos dias respectivos. E para esse primeiro programa da volta, nós falaremos, porque tem um convidado hoje, sobre o livro Justiça Generosa, a Graça de Deus e a Justiça Social, do Timothy Keller, ou o Tim Keller. E para falar desse livro, antes de eu apresentar a sinopse dele, eu apresento o meu convidado, querido amigo Rodrigo Quintan. Apresente-se, Rodrigo, para quem não te conhece. Olá pessoal, olá Tamires, é um prazer gigante estar aqui com vocês. Eu sou o Rodrigo, eu sou carioca de nascimento, mas sou paulista de apaixonado aqui por essa terra que eu me apaixonei e encontrei o amor da minha vida também, minha esposa Priscila, aqui minhas filhas nasceram. Eu trabalho aqui em Campinas como pastor na Primeira Igreja Batista de Campinas, a publi aí do Jonathan tá feito. E é um prazer gigante estar nesse programa aqui, no Da Prateleira. Muito bom estar aqui para poder falar sobre essa obra incrível de um gringo falando sobre justiça social, Tamires. Que isso, hein, cara? Mais do que um gringo, um estadunidense, olha só. Exatamente, cara. Que loucura. Quando, Brasil, nós viríamos isso, né? A teologia latino-americana aplaudiu este homem neste livro, né? Pelo menos por alguns minutos, mas é um livro muito, muito, muito bom. E acho que é o meu preferido do Tim Keller, viu, Tami? Acho que é o meu preferido. Né? Foi minha primeira leitura dele. Eu não tinha lido nada ainda. Sou um fã do Tim Keller, já fui ouvir ele ao vivo, inclusive. Aquela vez que se tivesse jogado bomba tinha explodido a igreja brasileira lá? Tinha implodido a igreja inteira brasileira? Exatamente. A igreja brasileira estava toda presente. O que prestava e o que não prestava, né? Porque quem prestava tava lá pra ouvir, tudo junto. Quem não prestava tava lá pra bater. Tudo junto, era incrível. Colado você ouvia e você falava, meu Deus. Ai, ai. Mas esse, pra mim, eu já li bastante o Tim Keller e esse é, pra mim, das obras dele mais fantásticas, assim, que eu me identifico bastante. O meu TCC na Faculdade de Teologia foi praticamente em torno desse livro. Então, de fato, é um prazer gigante estar aqui para comentar um pouco sobre esta obra literária teológica magnífica. Então, foi a minha primeira leitura e, inclusive, quem me indicou esse livro é uma coincidência, porque a gente já tinha combinado de gravar esse programa por 3 meses, né? E a gente não deu um mês pra mim, não deu pra você, e a gente foi adiando, mas eu, quando percebi isso, fiquei emocionadinha essa semana também, porque quem me indicou esse livro foi o Fiore. Ele me indicou, sei lá, tem uns 2 anos e meio. Que legal. A leitura desse livro. Ele é muito bom, muito bom. É bom. Eu gosto de ver gringos falando, né, pessoas fora do contexto latino falando sobre justiça social, sobre obra social. E, de fato, ele aborda com muita propriedade, com muita profundidade. Eu curti demais essa obra, é muito legal. De fato, eu tenho 2 autores, assim, estadunidenses, né, que eu só posso falar, que são os que eu mais gosto que falam disso, que é o Tim Keller e é o Chris Wright, também, que ele escreve A Missão do Povo de Deus e a Missão de Deus, que é quase que um resumo do livro da obra de David Bosch, né, que é um sul-africano, que é o teólogo sul-africano que para mim também mudou a minha história com o livro Missão Transformadora. Então o Chris Wright e o Tim Keller para mim são os caras que melhor abordam essas questões assim da justiça como base da obra de Deus aqui na Terra, desse clamor pelos pobres, dessa convocação ao povo de Deus na defesa do pobre e do oprimido. Tem alguns contemporâneos, agora alguns mais novos, que são gênios também, que falam sobre isso, mas estão bebendo na água também desses antigos, que é como é que é o nome dele? O careca canadense lá, que escreveu Igreja Missional. Ele é bom também. Careca canadense. Michael Gorin.
gênio também, já ouvi ele pessoalmente. Ele é canadense e ele bebe demais na teologia latino-americana. Toda vez que ele vem no Brasil, ele fala assim, eu não sei o que vocês estão me trazendo aqui no Brasil, vocês têm muita gente boa aqui falando melhor do que eu e aprofundando melhor do que... Vira-latismo, o nome disso. Exatamente. Alguém traduz essa palavra pra ele, daí ele vai entender. E ele fala claramente, vocês estão me chamando para vir aqui para falar, mas eu tô estudando na fonte de vocês. É interessante isso. Mas então, esse livro, ele foi publicado originalmente em 2010, e o autor é o pastor presbiteriano estadunidense Timothy Keller, ou Tim Keller, né? Ou como o Jonathan gosta de falar, o TMI Keller. No Brasil, ele foi publicado pela editora Vida Nova em 2013. E a sinopse do site da editora diz o seguinte: Justiça social tem a ver com teologia da libertação? Com missão integral? Ou com a pura e simples graça de Deus? Nesta obra, Tim Keller analisa a fundamental relação entre evangelho e justiça e nos dá uma visão bíblica de justiça social. Ele nos mostra que a preocupação com a justiça em todos os aspectos da vida não é acréscimo artificial nem contradição à mensagem das Escrituras, pois a Bíblia é a verdadeira base da justiça. E aí, a partir desse amor que o Rodrigo tem e dessa sinopse do livro, eu já te pergunto, Rodrigo, ao longo da sua leitura, o que te marcou enquanto você lia? Um ponto que tenha te marcado. A gente vai discutindo um a um, mas fala um ponto que te marcou na leitura desse livro. Eu acho que logo no início ele já me chama atenção e me prende pelo resto do livro. Ele puxa uma coisa que é muito interessante, que fala sobre que a justiça significa os relacionamentos corretos. Uhum. E isso é muito interessante, porque ele vai dizer que quando a maioria das pessoas a maioria das pessoas crentes, obviamente, né, encontra na palavra retidão na Bíblia, pensa nessa palavra como em termos de moralidade, de pureza sexual, diligência na oração, estudo bíblico, essa área da piedade. Na Bíblia, a palavra retidão, a original, a palavra hebraica, o termo hebraico de retidão, ele vai se referir ao viver diário, no qual a pessoa trata com a justiça de maneira generosa, de igualdade, de todos os relacionamentos da família, na sociedade. Então, isso é uma coisa que me chama mais atenção bem de cara, de que a retidão e a justiça são algo que tem a ver muito mais com o nosso viver de maneira missional, diariamente, do que uma questão só moral. Uhum. O que vai para longe de cara daquele conceito que a gente tem na religião de que a moralidade é a coisa mais forte, tal. E isso vai puxar outros assuntos também, né? Sim. Como, por exemplo, isso para mim faz uma ponte também a uma questão também de que é um paradigma missionário nosso, dizendo que missão tem a ver com a salvação de almas, enquanto a missão que Deus está fazendo no mundo tem a ver com a salvação que começa na própria existência e não no pós-morte. E isso é uma coisa muito interessante que o livro vai abordar também, que o Tim Keller vai abordar, que ele vai puxar sobre o conceito de salvação para Jesus, né, que era um judeu, que pregava essa mensagem para os seus discípulos e para aqueles que ouviam, que era uma salvação que tinha a ver com a vida que começa agora. Ele não falava de um pós-morte, ele falava de uma vida que começa na sua própria existência e vai para a eternidade. Então isso é muito interessante. Então essas duas coisinhas assim foram as coisas que mais me chamaram a atenção no livro, que é algo que mexe um pouco com o nosso abstratismo religioso, né? Que a gente toda hora gosta de colocar a nossa fé em potes abstratos. A gente não puxa para a prática. E isso é uma questão muito problemática para jovens, adolescentes, por exemplo, que não entendem como que a sua fé se relaciona com o seu cotidiano de maneira prática. Irmão, onde adulto não entende? Então. E quando você vai ler a Bíblia nessa ótica, de maneira clara, porque assim, uma das coisas que você mais aprende no hebraico, quando você estuda na faculdade de teologia, é que o hebraico é uma língua, o hebraico bíblico é uma língua muito rudimentar. Ela tem pouco aprofundamento no significado, como no Ocidente, por exemplo, que você tem uma coisa, você consegue tirar indiretas para as outras, né? Então a gente lê a Bíblia achando que a gente pode encontrar um significado que está por trás daquilo. Na verdade, é aquilo ali que está sendo dito. A polissemia, ou seja, a quantidade de significados que você vai extrair de um texto bíblico é por conta da sua transcendência divina. Ou seja, ela não está presa num momento histórico, apesar de ter sido escrito num momento histórico. Ela é uma espiral hermenêutica, né? Ela vai trazendo vários significados conforme o tempo vai avançando, porque ela é divinamente inspirada, a gente crê nisso. Sim. Agora,
a língua hebraica, ela traz uns significados muito rudimentares. Então, assim, o que ele está dizendo ali é aquilo ali, não tem uma filosofia por detrás daquilo que está querendo dizer, que é o amanhã. Que não... Então, assim, quando Pedro e João viram pro aleijado na Porta da Formosa e falam assim, eu não tenho ouro nem prata que eu tenho te dou, levante e anda, ele está falando sobre qualidade de vida, ele está falando sobre dignidade, ele está falando sobre libertar aquele aleijado de um sistema religioso opressor que o colocava todos os dias na porta do templo sendo explorado, né, e tratando a vida dele como uma vida de um sub-humano explorado por um sistema que era ganancioso. Então Pedro e João está dizendo assim, ó, o que eu tenho eu te dou. O que Pedro e João tem? A vida de Cristo. A vida de Cristo vai te libertar, vai te salvar dessa vida indigna que você está tendo. Você é um humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Você precisa provar da salvação de Jesus. Qual é a salvação de Jesus? Prove da vida plena que eu tenho aqui, porque eu não tenho dinheiro para te dar, não tenho prata para te dar, eu tenho vida plena. Então prove a vida plena. Se livre desse sistema opressor que te coloca todo dia na Porta Formosa para pedir esmola e abastecer os cofres da religião. Então é isso. É simples e fato. Só que a gente quer mistificar, né, jogar para sobrenaturais sempre, e nem sempre é isso. Às vezes tá falando de libertação mesmo. Tem muita coisa. A gente conversa bastante aqui em casa, assim, visto, né, todo o cenário, igreja e afins, de como o evangelho é muito mais simples do que a gente faz parecer, sabe? Na nossa vida, na nossa prática e tudo mais. Você começou a falar, eu dei risada, porque pra mim, era o segundo ponto que eu tinha colocado, era esse ponto. E eu coloquei, tipo, o trecho da página que o Tim Keller fala dessa questão da retidão. Porque durante o livro, e eu achei isso muito legal, e aí eu não falo hebraico, tá, pessoal? Então eu vou falar as palavras, talvez o Rodrigo vá saber me corrigir. Mas ele tem 3 palavras que... Ele coloca ali 3 palavras que são palavras que poderiam ser traduzidas como justiça para o português. A primeira é chesed, ou resed, eu não sei como pronuncia, que seria equivalente com CH no começo, né? CHE, que seria misericórdia, graça ou compaixão incondicionais de Deus. Nós temos o conceito da mishpat, que, né, eu tô chutando as pronúncias aqui, gente. Tá certo. Que aí é justiça no sentido da ação mesmo, tratar as pessoas com imparcialidade. Então, um juiz tem que ter mishpat, ele tem que ser imparcial, ele vai ter que olhar e ser justo com todo mundo, independente se é uma pessoa rica ou não. E aí tem a última, que é a mais difícil, que é tzadek, eu não faço ideia de como pronuncia isso. Eu também não. E aí, esse termo é o termo que é traduzido como ser reto. E aí, nesse pedaço que o Rodrigo começou e era o que eu tinha marcado também, o Tim Keller coloca assim, né? Acontece que na Bíblia, tzadegá se refere ao viver diário, no qual a pessoa trata com justiça, generosidade e igualdade todos os relacionamentos na família e na sociedade. Não deve, então, nos causar espanto o fato de que os termos tzadegá e mishpat aparecem juntos muitas e muitas vezes na Bíblia. Tá na página 30 do livro. Então, pra mim também é muito maluco, assim, porque a gente perde um pouco essa... E assim, não é uma crítica, né? Óbvio, não é uma crítica às traduções da Bíblia. Mas é uma noção de cultura mesmo, né? Uma língua, ela tem noções que outras línguas não vão ter. Então a gente acaba perdendo essas nuances de que são 3 conceitos diferentes de justiça, que são aplicações diferentes. Eu gosto muito de discutir isso. Eu não sou uma linguista, né? Eu não sou especialista nisso. Mas eu contei para os meus alunos, eu estava discutindo identidade com eles e ensino religioso. E aí eu contei, por exemplo, que teve um senhorzinho que era o último membro de uma aldeia indígena aqui do Brasil que morreu de Covid esse ano. E aí, quando ele morreu a cosmovisão dele, dessa tribo inteira, morreu a língua, morreu a religião dessa tribo inteira, sabe? Tudo isso deixou de existir. É uma forma de ver o mundo que morreu. Então, quando a gente, né, eu acho muito legal o pastor que sabe tanto, assim, de hebraico, porque quando ele faz uma pregação, eu adoro ver o Zé Bruno pregar. Porque aí tem o contexto, né, de igreja pentecostal / neopentecostal que valoriza muito porque é judaizante. Mas ficou como um conhecimento válido e apropriado pra ele, né? Então ele sempre vai explicar as palavras em hebraico e eu fico, gente, olha que doideira. Eu não quero saber isso. E não é só pela curiosidade, mas é porque há essas nuances de uma cultura que pra nós é absurdamente diferente, né? E aí eu marquei essa questão de que
a retidão é uma coisa que é tão batida na igreja, né? Se fala disso, a moralidade. E eu tenho raiva, é um troço que me dá raiva é ouvir gente vir pregar de moralidade. Porque geralmente, ou você tá fazendo isso pra mostrar como você é muito melhor do que os outros, ou você tá fazendo isso pra maquiar os problemas que você tem. Então, sua família tá cheia de problema, tá podre, mas daí você fala sobre a moralidade, a retidão de caráter, não sei o que, pra esconder. E aí a sociedade tá pegando fogo ao teu redor e você não tá nem aí pras pessoas, sabe? E uma das coisas que mais me chamou a atenção também no emaranhado de coisas legais que eu encontrei aqui de referências é o lance de que não lutar por justiça ou não fazer justiça, né, que, como ele explica no livro, não é só uma questão de não ser caridoso, né, ele faz uma diferenciação muito interessante, porque quando a gente relaciona não fazer justiça com não fazer caridade, você está dizendo que, ok, você pode pode não ter feito a caridade, se você fizer caridade, você é uma pessoa legal. Mas se você não fazer justiça, você só é mesquinho. Não, ele vai dizer claramente, até pouco depois, assim, um pouquinho mais à frente aí no livro, que não fazer justiça é uma violação da lei de Deus, ou seja, você está cometendo um pecado, né, mesmo, de fato. Você está infringindo aquilo que Deus quer de nós. Então, porque fazer justiça não tem a ver só com a lance da caridade, tem a ver com estabelecer uma relação correta com entre todos os humanos e o planeta. Então, essa rede de relacionamentos de maneira correta, reta, né, que ele fala, retidão, é uma lei divina para o homem. Nós precisamos fazer justiça, é necessariamente isso, é você estabelecer um nível de vida digna todo e qualquer ser humano e lutar por isso, né, para que essa plenitude de igualdade seja feita, né, tanto na questão do lance da punição, né, que a gente fala que tem que ser punir aqueles que cometeram erros e ser julgado, fazer justiça àqueles que foram injustiçados, mas também servir plenamente, dar aquilo que é necessário para aqueles que precisam, seja no âmbito emocional, seja no âmbito social, seja no âmbito psicológico, etc, etc, etc. Então, assim, fazer justiça inclui muito mais do que simplesmente fazer uma caridade ou punir quem deve ser punido e libertar aquele que foi injustiçado. É combater o sistema injusto em que você está inserido, né? Todo o contexto. E é muito maluco, porque isso que você está falando me lembra muito... Eu já vi o Ed falar, talvez não seja dele a frase, mas... Porque, na verdade, é mais uma interpretação do que uma frase e tudo mais. Mas é a noção de que, muitas vezes, as igrejas constroem a ideia de pecado como aquilo que a gente faz. Mas, na verdade, não fazer muitas das coisas que Deus nos ordena, como lutar por justiça, também é pecado, né? Só que são pecados que aparecem menos, porque a pessoa que tá ali na igreja, e terno e gravatinha, não sei o quê, mas não dá uma garrafa de água pra uma pessoa em situação de rua, parece que tá tudo bem, né? Tipo, ele não merece a garrafa de água. Agora, também é pecado, né? Só que aí são pecados que dão muito mais trabalho pra serem abolidos do meio, porque vai envolver discutir a desigualdade, discutir a distribuição de renda. E aí, de novo, elogiando o Ed, fica a menção, e quem puder assista a pregação dele de 18 de abril. Vai estar no post aqui o link, em que ele, sabe, discute mesmo e chama pra xincha o negócio da questão da desigualdade social no Brasil, da desigualdade econômica. E fala, sabe, pelos critérios e pela distribuição de renda, eu e os pastores da IBAB estamos entre os 5% mais ricos do país. Tipo, cara, sabe, olha isso, é um pastor vindo a público e falando um troço desse, e mostrando como é errado, não porque eles não mereçam o salário que eles têm, mas como é errado eles ganharam o que ganham e representar só 5%, sabe, da população do país. Então... Isso é uma crise gigante, né? Que você, toda vez que você é exposto à palavra de Deus e você ouve a voz de Deus sobre isso, você olha pra você e fala, meu, o que eu tô fazendo, né? Que eu tô me omitindo em relação às desigualdades que existem no meu próprio país. Sim. Que eu atravesso a rua e encontro pessoas que nunca vão sonhar em ter nada do que eu vivi. Esse dia eu tava conversando com a minha esposa, eu falei isso pra ela, eu falei, meu, como a gente às vezes reclama de coisas que a gente não faz ideia da dimensão e do planeta que essas pessoas estão vivendo. Porque é outro planeta, Tami. É outro planeta. Não é nem outro país, é um outro planeta. Porque assim, é uma dimensão de existência tão indigna, tão sub-humana, que nós não fazemos ideia. A gente simplesmente prefere ficar trancado ou fechar os nossos olhos para isso. Por isso que quando a Bíblia fala dessa passagem que eu citei da Porta Formosa, ele diz que Pedro e João
olhou para aquele aleijado, viu aquele aleijado. E essa é uma expressão também, eu não sei de qual nada do hebraico, eu esqueci bastante coisa do hebraico e do grego que eu estudei na faculdade, mas eu sou muito interessado, então toda vez que eu vou estudar esses textos eu gosto de pegar os livros e consultar, né? E uma das coisas mais interessantes que eu vi, eu li algum livro e eu fui depois ver a tradução de fato como que era. A expressão ver no grego, que é usada no Novo Testamento, é uma expressão que Jesus usava quando ele falava das multidões e quando os evangelhos narram que Jesus viu a multidão. Parte da tradição judaica dizer que uma pessoa que vê o outro, ela tem um olho bom, ela tem um olho generoso. Quando ela abre os olhos e vê o outro, ela está amando aquele. Então, acontece isso quando Jesus vê as multidões e se compadece delas. Acontece isso quando Jesus vê aquele jovem rico e ama ele. Então, ele diz que Jesus viu o coração daquele menino, daquele rapaz, né? Embora ele seja rico, ele se entristeceu por ele, porque ele não soube se abster das riquezas. Era né? A verdade. E Pedro e João, quando viu, né, o aleijado e o amou. Então, o que eu entendo é que às vezes você não vê, o que às vezes acontece com a gente é que a gente não está vendo. Né? E quando a gente é exposto a essas profecias como a do Ed no domingo, a gente abre os olhos, e ele também deve ter aberto os olhos, e a gente vê a nossa como que eu vou dizer, nossa iniquidade na nossa frente, né? Então, tem um pedaço do livro, vou passar a palavra para você, mas eu queria ler, porque tem muito a ver com isso. Na página 66, justiça não é simplesmente mais um item a ser acrescentado ao nosso currículo de comportamento religioso. Falta de justiça é sinal de que o coração dos adoradores não está em ordem com Deus, de que suas orações e todas as observâncias religiosas são recheadas de egocentrismo e orgulho. Forte, né? Muito, é absurdamente forte. Puxando outro ponto que me marca, eu me converti com 13 anos, e a minha família não é cristã, né? Mas desde antes de me converter, a questão da desigualdade, da pobreza no mundo era algo que me deixava maluca, sabe? É uma coisa assim que desde muito pequenininha, e a minha família foi pobre, sabe? É muito... As pessoas não têm muita noção, assim, e às vezes quando eu dou esses choques de realidade, eu dou pros meus alunos, eu pego e trago isso, assim. Mas a gente foi muito pobre. A minha casa, Rodrigo, era muito, muito, muito simples, e eu sei que eu não tava na pior ainda, sabe? Porque a gente não passou fome, a gente passou aperto. Teve épocas que não faltou comida porque a família, né, outras pessoas da família deram. A gente vinha pra casa da minha tia, eu e meu irmão, passava o final de semana ali e voltava no ônibus com um sacola de macarrão e azeite e arroz na mochila, sabe? Tipo, 10 anos de idade, voltava com mochila, com comida pra casa, assim. Mas eu sei que a gente não tava na pior. E só que é uma questão de que pra mim isso já me doía muito, sabe? Porque eu pensava, gente, tem gente que tem menos do que eu, tem gente que não tem uma casa, tem gente que não tem uma roupa. E aí quando eu encontrei o evangelho, eu encontrei a justiça por mim mesma, sabe? Na Bíblia, claro, por revelação de Deus, né? Mas enfim, não foi porque os pastores das minhas igrejas, das igrejas pelas quais eu passei, trouxeram isso à tona. E pra mim isso é inaceitável, sabe? Isso é inaceitável, porque essa leitura me ajudou muito a compreender um pouco melhor o que realmente é a justiça de Deus. Não no sentido de certo e errado, não no sentido de retidão moral e cívica. Por beijo pro Milico. Mas no sentido de que a justiça dele, ela é expressa no amor que ele tem por nós. E não o contrário, sabe? As pessoas acham que... Enfim, eu tô com essa treta há algum tempo aí, mas que a justiça é o maior atributo de Deus. Não sei, acho que não entram, os atributos de Deus não entram numa escala. Mas a Bíblia fala que Deus é amor. Então, ele era justo e ele precisava que a justiça dele fosse apaziguada com a morte de Cristo por nós. Mas ele só quis que a justiça dele fosse apaziguada porque ele nos ama. Porque ele podia falar, caguei, se virem, sabe? Então, é o amor dele que faz com que a gente... É através do amor de Deus que a gente tem que olhar pra justiça. E não o contrário, sabe? Tipo, não, eu tenho que medir o amor se ele é justo ou não. Não, cacete, o amor de Deus por nós não é justo. No sentido estrito da palavra, a gente não merece nada disso. Não é. Nada Inclusive, disso. Tem um pedaço aí do livro que ele fala justamente sobre isso, né? Que Jesus supera a justiça, né? Então, e aí, o que ele pede pra gente é, sabe... não é que o Deus abre mão da justiça dele, mas Deus, ele próprio resolve consigo a questão da justiça, porque ele nos ama, só que ele espera que a gente estenda essa justiça
de que a outra pessoa, às vezes, também não vai merecer o que a gente tá fazendo por ela. A gente vai ajudar... Ele dá o exemplo, né, de uma mulher que a igreja ajudava, e a mulher não pagava as dívidas e não sei o quê. Isso. E não tem problema. A gente não tá em dívida constante com Cristo e peca todo dia e ele cai de novo que nem a ovelha tonta no buraco lá do vídeo que viralizou esses tempos. Não é todo dia isso. Então, pra mim, sabe... Antes de ser cristã, isso já doía no meu coração, já ardia, sabe? E eu lembro quando a gente gravou o Telescópio lá na casa do Hernani, quando a gente tava presencial, foi uma coisa que eu falei lá. Eu falei, eu não entendo um cristão em que a questão da justiça, de um prato de comida na mesa de outra pessoa, não arde no coração do cristão. Eu não entendo, eu não consigo entender. É uma coisa que a minha cabeça não consegue computar uma pessoa que acha que tem mérito, sabe? Então, não, se a pessoa fizer por merecer, ela vai ter um prato de comida. E, tipo, cara, sério mesmo, que assim, você leu a mesma Bíblia do que eu? Você pelo menos leu a Bíblia, você abriu a Bíblia e deu uma lidinha, assim? Porque não há como sustentar uma sociedade desigual como a nossa, uma sociedade injusta, como defender a meritocracia, lendo a Bíblia. Não tem como fazer isso. A não ser que você seja ingênuo, mau caráter, ou os dois. Porque não dá. Ou não tá lendo a Bíblia também, tá dizendo que tá e não tá lendo. Sobre essa ótica é interessante, porque eu, por exemplo, eu sempre tive uma família que tinha dinheiro, que tinha condições, sabe? Eu pertencia a uma família que... Aí eu fui pra Disney, eu tinha todos os videogames que eu queria, eu tinha os brinquedos, era o boyzinho, o boyzinho da burguesia. Eu vivia e não sabia o que era pobreza, não tinha noção nenhuma, sabe? Eu pensava que todo mundo tinha carro, eu pensava que todo mundo tinha acesso a tudo que eu tinha. E foi assim até os meus 10 anos de idade, quando o meu pai quebrou, a minha família quebrou e perdeu tudo que a gente tinha de sustento e a gente teve que recomeçar. Meu pai tinha bastante coisa ainda. Mesmo assim, a gente não ficou mal, sabe? A gente continuou bem, assim, até estudei nos melhores colégios, fiz as melhores faculdades. Eu nunca tive problema, nunca faltou nada. Aliás, sempre sobrou muita coisa. E o que aconteceu comigo foi que, quando eu tive contato pela primeira vez com o Evangelho, ele me jogou numa trincheira, né? Assim, numa guerra com tudo aquilo que eu já tinha vivido, um conflito muito grande. Então o Espírito Santo me levou para projetos sociais. Foi assim que o Evangelho chegou no meu coração de forma mais forte. Eu lembro de ter me convertido assim que a gente quebrou tudo e teve que se mudar. Eu estudei pela primeira vez numa escola pública. E aí eu fui ter contato com a igreja dos meus avós, e com Jesus, né? E ali eu me converti. E aí, quando foi com os 17 anos de idade, eu comecei a ter contato com projetos sociais que subiam as favelas do Rio de Janeiro. E aí foi o meu maior confronto, quando eu comecei a ver histórias e conhecer histórias e ouvir histórias que foi daí que começou também minha paixão por jornalismo e tudo mais. Mas foi um negócio absurdo, assim, o choque de realidade que eu tive, que veio junto com o Evangelho. E conheci histórias que eu nunca imaginei que pudessem existir e que foram se tornando cada vez mais comuns no meu cotidiano, vivendo esses projetos de ação social que eu estava vivendo. Fui para a realidade de pobreza extrema. Fiquei um mês no sertão do Nordeste, em bolsões de miséria, num dos 3 bolsões de miséria mais fortes do Brasil. Depois fui pro Rio Grande do Sul, também ficar na região do Guaíba, que tinha uma região bem pobre lá, uns bairros bem pobres, onde eu fiquei bastante tempo. E depois fui para a África, onde eu também tive um contato mais forte. Esses contatos me fizeram abrir várias vezes os olhos e ver muitas coisas que eu nunca imaginava. E me fez trazer o Evangelho para várias áreas. E eu lembro de uma vez estar conversando com a minha mentora, e ela fez uma pergunta para mim. A Nauzira? Essa mesmo. Você falou da África, eu falei, daqui a pouco ele vai estar na Nauzira. Mas eu lembro da minha mentora ter virado para mim e falado assim, Ana, né? Falou assim para mim, Rodrigo, eu tava assim, falando pra ela assim, nossa, é muito complexo, eu não sei, eu tava em crise com várias realidades que eu já tinha vivido, né? Eu falei assim, como que eu posso ministrar não tendo passado pela metade do que essas pessoas passaram, tal. Aí ela me fez essa pergunta, ela falou assim, Rodrigo, por que você acha que você nasceu num berço de ouro, onde você tinha acesso ao melhor estudo, ao melhor plano de saúde, às melhores viagens, e nunca te faltou nada? E o Gustavo, que era um menino que a gente tinha conhecido no projeto do Morro do Borel, e o Gustavo perdeu a mãe aos 10 anos de idade, com um tiro de bala perdida, e hoje ele é aviãozinho do tráfico no Rio de Janeiro, e provavelmente vai morrer aos 16 anos de idade,
pelas milícias do Rio de Janeiro. Por quê? Ele tem a mesma idade que você, nasceu quase no mesmo ano. Por que você nasceu um nessa realidade e outro nessa? Aí eu falei assim, eu sei lá, Nauzira, que pergunta é essa, né, meu? Aí ela virou pra mim e falou assim, eu também não tenho a menor ideia, Rodrigo. Também não tenho a menor ideia. Mas uma coisa eu sei, Rodrigo, que o Evangelho, que Jesus Cristo está te chamando para que você seja esse rio de água viva que faz da justiça e da retidão um canal através da sua vida. Você vem para ser um sinal do reino, para mostrar que tudo isso que Deus te possibilitou viver vai ser repartido e compartilhado com aqueles que não puderam ter por causa do pecado e da maldade do homem. Amém. Então você vai ser luz nas trevas. Então esse é o único jeito de você responder esse questionamento. Diante da injustiça do mundo e da maldade que fizeram essas pessoas, você tem de ser um sinal do reino de Deus. Você não tem outra saída a não ser compartilhar tudo aquilo que você recebeu. Seja em conhecimento, seja em físico, seja em saúde, seja em espiritualmente falando, de todas as formas você vai ter que compartilhar isso. E cara, isso é um norte pra mim até hoje, sabe, Tam? O meu norte hoje é assim, eu aprendi a não me envergonhar das minhas origens, porque você acaba vivendo em várias projetos de periferia, você acaba tendo vergonha de falar que você era um boyzinho. Sim. Mas eu aprendi a não me envergonhar das minhas origens, mas pelo contrário, usar disso para abençoar o maior número de pessoas que eu conseguisse. Então, é o único jeito da gente conseguir fazer justiça hoje, né? Eu até separei uma parte aqui, que lá na página 147 ele escreve assim: para fazer justiça é preciso equilíbrio em vários níveis. Significa ministrar tanto por palavra quanto por obras, por intermédio da igreja local e por meio de agentes individuais espalhados pelo mundo. Significa engajar-se em assistência, desenvolvimento e reforma. Fazemos tudo isso não somente porque a Bíblia ensina que as causas da pobreza são complexas, mas porque o Evangelho de Cristo nos provê um arsenal de armas diferente contra as forças da injustiça e da escassez do mundo. Porém, nenhuma das armas é uma arma literal. Não é esse tipo de batalha em que nos alistamos. Como o velho hino diz, não é como espadas se chocando ruidosamente, nem com o soar agitado dos tambores, mas com obras de amor e misericórdia que o reino do céu vem ao mundo. Já me arrepiei aqui, porque é bonito, né? A gente precisa demais lembrar os velhos hinos dos antigos para poder acordar para uma realidade que fala só de arma e de pagar na mesma moeda e tudo mais. E abandonar as armas que machucam as outras pessoas, né? Porque Exato. Cristo nunca nos deu arma para machucar as outras pessoas. Nunca deu. Enfim, fico lembrando das pregações. Eu falo o Zé e o Ed. Todo domingo eu assisto o Ed de manhã e na sequência eu vou pra Casa da Rocha. E aí é muito engraçado porque assim, eu não acho que eles conversem. Eu não sei nem se eles são amigos, né? Eu sei que eles se conhecem, né? Devem ter alguma proximidade e tudo. Mas é tão complementar o jeito que eles têm pregado há, tipo, meses, assim, sabe? Eu saio do Ed, eu vou pro Zé e aí as pregações são complementares. E aí o Zé também falou esses dias, e tipo, sabe? Messias só tem um e ele derramou o sangue dele. Ele não quer que a gente derrame o nosso sangue e nem o sangue dos outros. E a gente não vê isso sendo falado nas igrejas, né? A gente tá incentivando que faça arminha com a mão e mate outra pessoa se ela não concorda com você, né? Ai, mas um dos pontos, fazendo gancho com isso, pra mim, assim, foi muito essa questão de se sentir sozinho, sabe? Claro, a gente, né, tem aqui você e tem o Fiore, que foi quem indicou, e tantas outras pessoas com quem a gente conversa e a gente chora junto, a gente se desespera, mas lutar por essas coisas muitas vezes, e eu me sinto assim na minha comunidade local, é se sentir absurdamente sozinho, é se sentir uma pessoa que não tem voz, não tem vez e que é visto com desconfiança por estar falando de justiça, que é vista com desconfiança por estar falando de valores que não são comunistas e sim dos evangelistas, né? Então lá nos 4 evangelhos repartia as coisas, o comunismo não mandava repartir as coisas, era outro rolê o comunismo. E aí nesse tempo tão sombrio, eu li no final do ano passado esse livro, terminei ele no comecinho desse ano, foi a primeira leitura que eu terminei em 2021. E aí você lê, ao mesmo tempo que dá uma esperança, dá aquele nó na garganta, sabe? Tipo, sério que é tão óbvio e só eu tô vendo isso, assim? Dá esse desgosto, sabe? Eu me senti um pouco... Foi agridoce terminar a leitura desse livro, porque era meio assim que eu me senti quando eu terminei. E ele traz umas coisas que também eu reli aos 3 meses atrás, quando você falou desse livro, né, pra gente poder gravar. Eu falei assim, vou reler, né? Vou reler pra poder relembrar algumas coisas. E eu lembro que eu tava falando uma série sobre o descanso, o Shabá, né?
E ele puxa uma teologia do Shalom. E como tem a ponte entre o Shabbat Shalom, né? E a justiça, que é a Mishpah e o Shalom. E ele fala isso, né, sobre o Shalom, que a justiça tem a ver com o Shalom, né? Que significa essa reconciliação completa, né? Um estado total de florescimento em cada dimensão, física, emocional, social e espiritual. E por quê? Porque os relacionamentos corretos, a retidão, né, dos relacionamentos perfeitos, são repletos de alegria. Então, por isso a justiça tem a ver com Shalom também. Fazer justiça tem a ver com instaurar o Shalom de Deus, né? E esse Shalom de Deus é um Shalom profundo, não é uma paz que a gente simplesmente... Não é a ausência da guerra, né? Não é a ausência da guerra, é um estado espiritual, um estado físico completo, né? Que tem essa questão da beleza também, que puxa. Então, eu vejo muito isso. Uma das frases mais bonitas que eu acho do livro é quase que a última frase, né? Uma vida gasta em fazer justiça para o pobre é a marca inevitável da fé verdadeira enraizada no Evangelho. Então, assim, a gente precisa lembrar disso, sabe? Sim. A gente precisa trazer à memória isso, porque isso que vai dar esperança. Uma das coisas que a gente tem conversado aqui na nossa comunidade é sobre como a gente pode ser relevante para nossa cidade, sabe? Como a gente pode trazer a justiça do reino de Deus, que é paz, beleza, né, para dentro da retidão dos relacionamentos, entendeu? Quando a gente estuda, por exemplo, agora está estudando Jeremias lá na igreja, a gente vê isso direto, né? Tem várias passagens aqui do livro que ele cita Jeremias porque fala sobre a prosperidade da cidade em relação a isso. Ele fala, Jeremias capítulo 29, versículo 7, empenhai-vos pela prosperidade da cidade para onde vos exilei e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Então, toda essa busca pela prosperidade da sociedade que a igreja tem de fazer é uma busca por instaurar de alguma forma o reino de Deus e a sua justiça, né? Jesus veio para inaugurar o reino de Deus. Sim. O objetivo dele era esse. Era dizer pra gente assim, como o reino de Deus começou, teve seu início. Foi instaurado, foi inaugurado. E vocês, quem eu deixo aqui, são essa igreja que vai mostrar que esse reino está aqui presente. E esse reino, ele tem como alicerce a justiça. Sim. E essa justiça tem de ser uma justiça generosa, uma justiça que a gente esbanja e é uma cultura, uma contracultura. Eu estava conversando, eu tenho 5 irmãos, né? Não sei se sabe dessa informação, deve saber, né? Não sabia que você tinha tantos irmãos, não sabia. Eu tenho 5 irmãos e a gente tem um grupo no WhatsApp, né? Óbvio, só dos irmãos, né? Pra poder falar mal da família, né? Claro. Exato, pra gente poder falar mal dos pais. E aí a gente, acho que essa semana a gente fez um ao vivo, né, todo mundo, a gente botou os 6 lá na telinha e foi conversar. E é muito engraçado, cara, que é uma confusão, porque meus irmãos são mais neopentecostal, né, eu sou mais do meio tradicional, é muito engraçado. A minha irmã ela é desigrejada, a minha outra irmã, ela é neopentecostal, um irmão, ele é ateu, mas graças a Deus, entendeu? É uma confusão danada. Só que é um grupo de oração, é isso que é interessante, é um grupo de oração dos irmãos. E é engraçado que eles ficam me chamando sempre para poder tirar as dúvidas teológicas para eles, né? E uma das perguntas que o meu irmão fez foi assim, como que eu consigo viver isso que o Evangelho nos fala para viver, da forma que o Evangelho nos convoca a viver, num mundo tão mau? Aí eu falei, ora, meu amigo, essa é a dúvida milenar, inclusive, de todos os discípulos. Foi por isso que Jesus disse pra gente que a gente ia ter aflição aqui, porque é difícil pra caramba viver isso aqui. E é por isso que a gente vai sofrer, é por isso que a gente vai sangrar, é por isso que a gente vai viver em crise. Mas Jesus falou pra gente não desanimar, porque ele venceu. Sim. Então, a convocação dele não é só uma convocação pra gente ficar feliz, porque quando você morrer, você vai pro céu. A convocação dele é, nesse mundo vocês vão viver aflição, mas animem-se, eu tô com vocês, não deixem de proclamar o Evangelho, anunciando que o reino de Deus chegou, e façam isso de maneira que as pessoas possam ver a justiça, a beleza e a paz do reino de Deus na vida de vocês e através da igreja. Então eu acho que o que me motiva hoje, sabe, Tami, no meio de tanta tragédia, de tanto caos, é realmente lembrar que a nossa missão, ela vai passar pelos vales da sombra da morte. Mas Jesus prometeu que estaria com a gente. Ele não vai nos poupar dos vales, ele não vai nos poupar do sofrimento, mas ele garantiu que estaria com a gente. Então, para mim,
eu gosto de ler os antigos, né? Você falou aí de que é tão legal você ver o estudo das línguas antigas, né? E alguns pastores que usam bem isso. Eu gosto de ler os rabinos. E uma das coisas que eu leio bastante hoje em dia nos livros dos rabinos é que eles falam sobre essa expressão, andar com Deus. No início da Bíblia hebraica, você vê muito isso, que Abraão, né, Enoque, se você vê Matusalém, todos eles, quando eram chamados, eram falados sobre ele, falam assim, ele andou com Deus, e ele andou com Deus, ele andou com Deus. Então eu acho que isso é um legado, isso é importante para que a gente consiga passar pelas adversidades, sendo coerente com esse evangelho que Jesus nos deixou. Andar com Deus, sabe? Andar com Cristo e enfrentar esses demônios das nossas realidades, os desafios e os vales da sombra da morte que nos rodeiam. Acho que essa é a graça de Deus. Ai, é bom pensar, é bom conversar, porque é bom. Um consola o outro, como diz a própria Bíblia, né? Um sustenta o outro e a gente consegue permanecer na jornada aí, porque a jornada é dura, né? Mas se fosse fácil, não precisava a gente estar aqui, né? Sei lá. Exato. Enfim, Exato. Deus deixou para enfrentar o desafio mesmo. Mas como segunda parte, além de tudo isso que a gente já falou, por que você acha que as pessoas que estão ouvindo esse programa têm que ler o livro, têm que dar uma chance para ele? Eu acho que assim, é um tempo que a gente precisa ressignificar, talvez relembrar a essência do que é ser igreja, ser discípulo de Jesus. Então, ele é um livro que busca trazer um dos pilares mais importantes da igreja de Jesus, né? Ele cita, o Tim Keller, ele cita um dos teólogos que eu mais gosto, um teólogo holandês chamado Abraham Kuyper. Eu gosto demais dele, das leituras dele, dos livros que ele escreveu, gosto demais. O Abraham Kuyper, o Kuyper fala muito sobre essa questão da ele tem um livro sobre pobreza, né? Eu comprei o e-book dele, mas daí eu vou confessar aqui, aí o pessoal, né, quem pegar, pegou. Eu abri o arquivo e aí eu vi quem fez o prefácio e a primeira introdução em português, e aí eu falei, tomar no cu, né? Aí o livro tá abandonado. Confesso que o livro tá abandonado aqui no meu Kindle, porque eu falei, não, se esses dois aí corroboram esse livro, eu não sei se eu quero ler. Mas eu já vi bastante gente, eu comprei porque o Burjac indicou ele, eu já vi outras pessoas que são pessoas que não são arrombadas indicando esse livro. Mas daí, porque eu abria e vi quem que fez, eu falei, você tá de brincadeira com a minha cara, ainda bem que eu não comprei o físico. Dei menos dinheiro pra esse pessoal. Mas eu tenho vontade de ler esse livro, deve ser curioso. Lê, é muito bom. Ele é bem curtinho, o arquivo, assim, é levíssimo. Eu fiquei, cara, O Problema da Pobreza, é esse o nome, no caso mesmo, do livro. Isso aí. Então, ele trabalha muito o conceito de soberania de esfera, né? Que ele criou esse conceito, né? Soberania de esfera. Então, assim, tipo, o Kuyper, não sei se você sabe, ele foi ministro do Evangelho e primeiro-ministro da Holanda. É bem maluco, né? Eu vi isso. No início do século XX. Então, assim, ele fala bastante sobre essas esferas em que a atuação divina, aquela famosa frase, né, dele, né, que viraliza sempre, é que não há nenhum milímetro sequer da existência que Deus não clame é meu. Então, porque ele trabalha muito essa coisa de Colossenses, em que tudo é graça, tudo pertence a ele, dele por ele, para ele são todas as coisas. Então, todas essas, se tudo é dele, Jesus está redimindo todas as coisas para ele, né? O Ed trabalha um conceito muito interessante que na verdade quem me passou foi a Nauzira, mas eu não sei se é a Nauzira que ensinou isso pro Ed ou se o Ed ensinou isso pra Nauzira, enfim, mas eu aprendi com a Nauzira, que ele fala sobre o conceito do que é de fato e de direito, né? Então, assim, ele diz o seguinte, que nesse mundo existem as coisas que são todas de direito do Criador. Então, tudo é de direito de Deus. Tudo é por direito pertence ao Cristo, certo? Que é o cabeça da existência. É o cabeça de todas as coisas, é o Cristo. Então, tudo que existe é de direito dele. Mas, de fato, tem coisas que não são dele. Então, qual é o fator? Qual é a missão da igreja quando faz justiça? Quando a igreja faz justiça, ela transforma aquilo que é de direito ser também de fato de Cristo. Então, por exemplo, uma menina de 14 anos que sofre abuso sexual, tomada como prostituta por um cafetão numa comunidade, numa favela no Rio de Janeiro,
ela é de direito, ela pertence a quem? A Cristo, mas de fato ela pertence a esse cafetão. Então o que a igreja de Jesus, os discípulos de Jesus fazem? Justiça. Como que é fazer essa justiça? Libertar essa menina para quem é de direito o dono dela. Então, ela é de fato do cafetão, mas ela tem que ser de fato do Cristo, que é quem tem direito sobre ela. Então esse conceito de fato de direito explica, assim, resumidamente, o que é fazer justiça com a comunidade como discípulo de Jesus. É trazer as coisas que são de direito de Cristo a serem de fato do Criador, do cabeça de todas as coisas. Então é muito interessante essa lógica, essa construção, porque a gente vai entendendo então o que é fazer justiça em várias esferas, porque tem muita coisa nesse planeta, nessa nossa existência, que é de direito de Jesus, mas não é de fato. E Jesus, como cabeça de todas as coisas, ele deve, então, ser de fato o dono de todas as coisas. E nós, como igreja, tem que fazer isso em todas as esferas que estamos, seja na profissional, política, social, familiar, emocional. A gente precisa dar ao Cristo, de fato, o direito que ele tem sobre todas as coisas. Então, a missão de Deus é redimir todas as coisas para ele. A igreja está fazendo isso quando faz justiça. Então, a gente precisa entender isso. Então, para mim, o livro é importante por conta disso. Ele resgata essa noção de justiça e dá a diferenciação de maneira muito pedagógica do que é a justiça divina e do que é a nossa justiça, né? Para a gente não se confundir. E entender também que fazer a justiça não é uma missão para alguns, é para todos aqueles que entenderam que Cristo é o seu cabeça, Cristo é o seu Senhor. Então, isso, não fazer justiça, se omitir diante da injustiça, é ser um injusto que infringe as leis de Deus. Ou seja, tem um quarteto, né, da vulnerabilidade que a Bíblia é pródiga em nos ensinar, que é o órfão, a viúva, o estrangeiro e o pobre. Sim. E a gente precisa, então, de uma vez por todas, trazer isso para a nossa realidade, essa dimensão para a nossa realidade, para entender, então, o que fazer. Então, num tempo como esse, em que nós estamos focados em querer abrir templos, auditórios, é preciso entender o que é de fato o que Cristo quer de nós e espera de nós. E isso é muito importante, a gente trazer de volta. Tem até um pedaço, eu estou procurando aqui uma parte que ele fala do corpo, ele fala assim: não chegue diante do Senhor e pergunte para ele: Senhor, quando foi que vimos você nu e não te vestimos? Quando foi que vimos você com sede e não te demos de beber? Porque senão ele vai te responder na cruz. E isso eu achei muito interessante, porque é justamente isso. Nós esquecemos o que é o Cristo na cruz, né? O Cristo que a religião crucificou, o Cristo que foi massacrado no nosso lugar, né? E ficamos cegos diante de toda a injustiça que veio depois disso também. Então continuamos a ver Cristos, né, imagens do Senhor, pelas ruas com sede, pelo Brasil com fome, injustiçados nus, e continuamos a nos questionar: onde foi, Senhor? Onde é que foi que a gente viu? Porque a gente continua procurando Jesus nos altares dos templos. Poxa, nem sei se eu falo as minhas coisas, acabou tão bonito. Mas os meus são bem breves, assim. Os dois pontos que eu acho que, além de tudo isso que a gente já conversou, que podem te fazer pensar, né? Poxa, vou dar uma chance para esse livro. São, em primeiro lugar, porque o autor, ele coloca ele apresenta inúmeras possibilidades de agir individual, coletivo e congregacional para a busca de justiça na nossa sociedade. E é realmente muito inspirador e motivador pensar nessas esferas, sabe? Porque a gente pode atuar nessas diferentes esferas, deve atuar nessas diferentes esferas, né, para pensar num melhor coletivo. E o segundo ponto que eu acho que vale a pena você dar uma chance para esse livro é que a ideia de justiça social, ela vem sim sendo combatida nas igrejas, em muitas igrejas, né, junto com o status quo da sociedade, porque é coisa de comunista e afins, né? E se você se interessa por esse assunto, é muito importante estar instrumentalizado a partir de uma perspectiva bíblica para saber argumentar sobre esse assunto, para saber conversar sobre isso. E esse livro é um excelente ponto de partida para você criar uma base de pensar de por que
a gente entende, né, a questão da TMI, eu gosto muito da missão integral, li pouca coisa ainda perto do que existe de produção, tem esses apontamentos mais práticos e tudo mais, mas aqui, além da prática, ele vai colocar, tipo, ó, tá vendo, no grego é tal palavra, então ele dá uma base, ele dá uma estrutura para que a gente consiga argumentar, consiga raciocinar a partir disso, e aí às vezes quando você for tratar com alguém da igreja, com seu pastor, com qualquer pessoa, você não vai estar falando só baseado no que você está lendo no Twitter. Você vai estar argumentando baseado também na perspectiva de um pastor que tem um trabalho muito sério com isso, né, se dedicou a esse assunto, a igreja dele é muito dedicada ali no contexto de Nova York e tudo mais. Então, eu acho que ele serve muito como... Ele dá esse alento, ele dá essa incomodada no nosso coração, que precisa, sim, a gente sempre precisa estar sendo incomodado sobre isso, mas ele também nos instrumentaliza para sermos capazes de discutir a respeito, sabe, de maneira produtiva. Uhum. E é muito legal, no início do livro, não sei se você lembra aí, Tami, mas ele chega a falar sobre a questão do racismo, cara, que eu achei muito legal. A igreja é racista, né? Ele afirma. Exato, exato. Que um amigo chegou e falou pra ele, você é racista, você não sabe. Você é racista, e ele ficou, a esposa dele era noiva dele ainda na época, muito interessante, cara, eu achei fantástico, bem contemporâneo, bem pros nossos dias, a gente precisa, eu acho que ele até escreve aqui na contracapa, ele fala os grupos de público que ele acha que esse livro vai servir, né? Sim. Mas então, eu acho que é isso. Eu acho que é um livro muito... Pra mim, eu continuo dizendo, reafirmando, é a melhor obra do Tim Keller, pra mim, esse livro. É muito legal. E olha que o bicho tem livro, hein, meu? Eu, como disse, foi a primeira leitura, mas gostei muito. Achei também fácil de ler, assim, não é um autor que fica querendo vomitar academicismo em cima da gente. Exato. Então, é um livro que vale muito a pena. E fica a nossa forte recomendação para que você dê uma chance. Se não conhece o seu TMI Keller, dê uma chance para ele. Se já conhece e não leu esse livro, leia também. E, né, se alguém quiser, se ainda tem gente que... Apareçam nos comentários, deem um sinal de vida ou mandem coisas nas nossas redes sociais, a gente sempre responde. As redes sociais do Rodrigo também estarão aqui embaixo. E o Rodrigo está na Crentaços também, né, Rodrigo? Você quer acreditar? Antes de ir pro publi, você quer falar mais alguma coisa do livro ou encerramos por aqui? Não, acho que encerramos. Acho que a gente não pode dar mais spoiler, que a gente falou bastante coisa legal. Mas é isso. Leiam e leiam. Muito bom esse livro. E leiam o Tim Keller também. É um autor muito bom. Tem livros muito bons dele que põe por aí, mas eu puxo sardinha pra esse. Pra mim é um dos melhores. E aí, se você quiser fazer seu publi, então fique à vontade. Meu publi sigam também nas redes sociais o podcast Canal Telescópio, que é o podcast que nós estamos junto com a Crentaços, nossos grandes chefinhos aqui, nossos amigos, parceiros que nos ajudam sempre aí todo mês com as nossos episódios. Esse mês também a gente ficou participando aí do luto do nosso amigo Cris, mas estamos de volta no próximo mês aí agora em maio. Agora em maio, que vem aí, estaremos juntos também já. Então sigam lá, @Canal Telescópio, e também na minha humilde rede social também, @RodrigoQ. Estarei lá também, pra gente poder também conversar, trocar ideia. Estou à disposição. Também estou no Twitter, viu? Estou voltando para essa rede social. Não, nem volte, nem volte. Aos poucos eu publico alguma coisa lá, mas eu faço igual o Jonathan às vezes. Eu jogo a granada e saio correndo. É que o Jonathan, a desculpa dele é que ele só twitta e usa o WhatsApp nos dias que ele não tá de plantão. Então é um dia sim, um dia não. Se é urgente, você tem que ou ligar pra ele ou falar comigo, porque ele nem vai ver. Aí ele faz isso, ele twitta e vai embora. Eu só não tô no Facebook, mas no Twitter e no... mas ninguém precisa estar lá, né? Eu tô só porque... Tipo, o Facebook, o principal ponto é... eu fico vendo as lembranças. E 2, eu tenho um monte de cadastro, tipo o meu Spotify, o login é pelo Facebook, e eu não sei mudar isso. Aí eu não excluo, porque eu não quero perder os perfis, tipo, do meu Scoob, do meu Spotify. Daí eu fico, poxa, eu não sei como que eu mudo pra fazer por e-mail. Aí tá lá o Facebook. Um dia talvez eu cancele, mas enfim. Eu tinha, mas eu cansei também. Agora, se eu tô curioso pra ver alguma coisa, eu vejo pelo da Priscila. Lá não acontece nada que presta lá. Então. Mas é isso então, gente. Obrigada por quem ouviu até aqui. Foi um programa mais longo, mas valeu a pena, porque o livro é muito bom mesmo. E é bom conversar, bom dar um ânimo um pro outro. Então espero que vocês estejam todos bem. E
Daqui 9 dias, no dia 10, sai o Telescópio, dia 14 tem Recaditos, dia 15 sai o aguardado episódio 100, que a gente tá fazendo segredo desde o começo de fevereiro, e aí, meu Deus do céu, toda vez que eu falo, eu fico tipo, eu queria contar, mas não vamos contar. Então, aguardem, vai ser sensacional. E, enfim, é isso, o Crentaços tá aí, e talvez, se vocês pressionarem muito a PJ Luciana, quase CLT Luciana Santos e o Profeta Heresias, é pra ter podcast novo aí. Então pressionem os dois que pode ser que venha coisa nova por aí. Obrigada a todo mundo, gente, e até mais. Tchau, tchau. Tchau, valeu. Mamãe! É Deus, mamãe!